Olá, uabeiros e uabeiras, professor Tiago de volta aqui com minha parceiraça de bancada, Lara, nossa querida Lara Café, para mais uma vez contar para vocês uma história maravilhosa e super divertida de superação e, sobretudo, com excelentes dicas para a sua aprovação, porque nossa convidada hoje é especialista na formação e na aprovação para o exame de ordem da UAB. Lara, pode apresentar a nossa querida convidada. Com certeza, já estou ansiosa, porque eu amo mostrar essas transversais do direito, além, né, da questão da advocacia. Estamos aqui com a doutora Larissa, que também é advogada, mas também trabalha em um dos cursinhos que mais aprova. Então, assim, estou ansiosa pelo nosso bate-papo. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Muito obrigada mesmo. Então, gente, é isso. A ideia é que a gente converse, ajude o pessoal, contar um pouco da minha história, mas que, sobretudo, a gente consiga ajudar realmente, incentivar as pessoas para poder tá aí desbravando essa coisa que é tão difícil, que muitas pessoas acham que é tão difícil, que criam um demôniozinho na cabeça mesmo da UAB. Então, o objetivo aqui é ser leve, é ser fluido e mostrar que é possível e ajudar realmente a galera a ser aprovada. Que maravilha. Você falando aí, Larissa, me lembrou o Vilaça, ele esteve aqui conosco, né? Trouxe valiosas contribuições e ele trouxe, as palavras dele me lembram aí a sua linha de atuação aí, de fala aí, que não é nada de bicho de sete cabeças, né? Você saber se preparar. E acho que é para isso que o nosso OABeirosCast existe, que é para desmistificar isso aí. E aí, começando com Larissa, que está aí nessa estrada de formação, de aprovação, quem era Larissa antes do direito? Então, eu nunca fui aquela pessoa que sonhou em fazer direito. Né? Acho que era muito natural. A galera, eu sempre sonhei aquilo que eu queria pra minha vida. Eu não era essa pessoa. Eu, na verdade, tinha muita incerteza. Eu sempre fui uma pessoa muito obstinada, assim. Eu sabia que eu queria ir longe, que eu queria me esforçar ao máximo pros meus objetivos, mas eu não tinha clareza em relação ao curso que eu ia fazer. Então, muitas vezes, foi uma zona de conflito, né? Você vê aquela galera, eu sonho em ser jornalista, eu sonho em ser médico, eu sonho em ser engenheiro, eu sonho em ser advogado. E eu não tinha essa clareza em mim. Então, demorou um dado tempo, né? Eu estava ali, sempre estudei muito, fiz a Olimpíada Científica de Física, Química, Internacional de Matemática. Então, parecia até improvável que o meu caminho ia bater. De exatas, era? Era. Então, se perdeu total. Teve um bom desvio, né? Sim, um bom desvio. Eu era bem assim, dessas áreas, eu sempre gostei muito. Assim como eu fazia a Olimpíada de História, eu também fazia de robótica, de astronáutica. Fui premiada, inclusive, do Brasileiro de Astronomia. Era uma coisa meio louca mesmo. Então, assim, muitas pessoas, por ajudar muito, achavam que meu caminho natural seria medicina, né? Aqui acaba que o pessoal tem muito essa ideia de medicina. Mas era a única certeza que eu tinha. Eu não sabia se era engenharia, se era direito, se era química, que eu amava química. Mas o que eu sabia que medicina não era. Então, acho que isso foi determinante, assim, para mim. E em um dado momento, eu tive essas dúvidas, estava começando a pensar. Quando eu comecei a pensar ali sobre direito, tinha uma familiar minha muito próxima, muito querida, que era da área, era uma referência para mim. E aí eu fui conversar com ela. Eu tô pensando, eu tô paquerando, né? Talvez. Isso já ali no ano de decidir. E aí ela falou para mim, Larissa, eu acho que você é muito justiceira. E aí eu achei, né? Me achei, né? Eita, poxa. Aí ela fez, eu acho que você vai ser muito feliz se você escolher direito. Nossa, que banho. E como é que Larissa recepcionou isso aí? E aí, na hora, todas as pequenas certezas que estavam começando a se construir, ela se rebelou, né? Sim. Foi um banho de água fria, realmente. Mas no mesmo ano, no ano que eu estava escolhendo fazer o vestibular, né, e tudo mais, a Madre Teresa de Calcutá, ela tem sido canonizada. E aí, a gente estava num processo que estavam falando sobre isso, sobre a história dela. E eu não lembro nem qual foi o filme, mas eu fui assistir algum filme no cinema. E no final, falava aquela frase dela, né? O que você faz pode ser uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano não seria o mesmo. E aquilo martelou muito na minha cabeça e me deu uma certa convicção, sabe? Tipo, eu acho que realmente deve existir muita coisa. Eu não acho que essa pessoa está inventando para mim, né? A gente tem noção de mundo. Mas eu acredito que eu tenho um papel. E se eu estou sendo chamada para esse chamado, tem um motivo. Ali eu comecei a ter um pouco mais de clareza, mas eu ainda não falava para ninguém sobre direito, sabe? Acho que eu fui falar só depois que eu fiz vestibular mesmo, que a família, os amigos começaram a perguntar mais. E aí eu falava, tipo, eu quero direito, pronto. Mas assim, isso lá com 17, 18 anos. É, então, isso. No terceiro ano, naquele momento, no checkmate, na hora. E aí, como era essa rotina no terceiro ano e também quando entrou na faculdade, né? Porque terceiro ano a gente ainda é muito novinho, não tem tantas, assim, responsabilidades, né? Às vezes pela idade. Como era essa preparação, tanto pro vestibular,
né? E pós-vestibular, como foi assim que ingressou Pra na mim, faculdade? a época do vestibular foi muito determinante. Eu acho que muitas vezes as pessoas negligenciam esse momento da vida, mas é um momento que pode trazer pra gente muito conhecimento e autoconhecimento mesmo. Eu tinha uma rede de amigos que a gente realmente se ajudava, se apoiava. Hoje todos estão super bem, graças a Deus. E eu acho que também graças a essa parceria. Eu acho que até pra OAB também eu puxo um pouco disso, sabe? As pessoas precisam começar a ser mais parceiras umas das outras. E lá naquela época era isso, eu estava muito, muito mesmo, era bem nerd. Então era tipo 7 horas da manhã até 10 horas da noite, era com aula, com estudo, com sei lá o quê, com aquela coisa, era bem puxado. E eu sempre tinha muito em mente que eu queria fazer faculdade fora, porque eu queria as melhores coisas, porque fora que teriam as melhores coisas. Então, isso me fez realmente ir até lá, distante, desbravar, sabe? E basicamente, os caminhos foram levando a isso. Quando eu fiz a prova do Enem, eu não achava que eu ia ter um resultado tão bom. Eu mostrei minha redação do Enem, por exemplo, para alguns professores. Alguns falaram, acho que você não tira nem 900. Outros falaram, teve um que falou, você vai tirar 1.000. Mas, assim, só esse que teve o culhão, assim, sabe? O demais ficaram meio, não sei, uma boa acertou, redação. Não foi? E acertou, E aí, foi 1.000, quando eu tava nesse negócio que eu não sabia direito no que ia dar, que aí, basicamente, eu falei, olha, nesse momento eu preciso resolver o que eu quero da minha vida. Não vai ser essa nota que vai determinar o meu futuro, os meus sonhos, meus objetivos. Se eu quiser fazer direito fora, eu vou passar mais um ano estudando, estou disposta. Se eu não quiser, eu vou ficar aqui e tudo mais. Aí eu vi pró, contra, percebi que o curso de Direito é um curso muito do aluno, né? A gente faz técnico, muito. né? É muito da gente. Não precisa de uma estrutura, de um laboratório, de um negócio. Que a faculdade de Direito daqui era muito boa, a UFAL. E aí foi quando eu decidi, independentemente da nota, se for a melhor do mundo, se for a pior do mundo, eu quero aqui. Então, é isso. E aí, com os 1.000 pontos, com a pontuação alta e tudo mais, eu consegui uma nota muito alta. Os simuladores de nota diziam que eu não tinha chance nenhuma. Eu tinha 0,2% de chance de passar, sabe? Era bizarro. Na UFAL. Erraram A muito. dica é, não usem o simulador. Eu já quero Gente, fazer isso, porque lá quando a gente falar da OAB, eu vou fazer essa conexão. Com certeza. Porque, assim, me atrapalhou muito. Eu fiquei Muito muito ansiosa. Foi assim, horrível mesmo. Porque eu achava que eu estava completamente fora. E no final das contas, eu passei para o FRJ, eu passava para o FMG, eu passava em medicina aqui. Então, deu para tudo. Foi mais de um mês, assim, né? Que parecia um ano, realmente. De angústia, que não tinha para quê. E aí, quando saiu o resultado, lá em janeiro de 2017, foi quando eu pintei a cara aí. Passei em primeiro lugar. Primeirona. E o 1.000 aqui de pontuação e redação, não é isso? Foi. Que legal. Foi uma virada de chave, assim, né? Flávia, coloca 2 pra gente ver também. Acho que foi no início da faculdade dela também. Isso. A galera do trote lá na UFAL. Lá na UFAL, Primeiro né? semestre? Foi, bem no comecinho. Primeiro semestre era minha turma aí. Que legal. Que Bom legal. Em demais. algum momento, Larissa, ficou aquela dúvida, porque quando veio essa pontuação maravilhosa, né? Tá de parabéns. Você mesmo falou aí, dava para você passar até em medicina, em outras faculdades fora aqui do estado. Ficou alguma dúvida assim? Vou, não vou? Incrivelmente, eu tive muita clareza. Agora, assim, eu sou uma pessoa muito racional, então eu tinha planos. A nota do Enem, ela vale por um dado tempo, né? Você pode aproveitar por uns 3 anos, na época, poder aproveitar. Então, eu falava, olha, eu tenho muita certeza sobre isso, então eu vou seguir aqui. E caso não queira, eu consigo ainda aproveitar essa nota e entrar. Depois. Então, assim, eu precisei ter essa clareza. Quando eu tenho essa clareza, existem outros caminhos, não é uma coisa definitiva, eu consegui ter um pouco mais de tranquilidade. Mas, assim, durante a faculdade em si, nunca foi uma questão, sabe? Bacana. Ô, Larissa, aí entramos na faculdade. Estamos no curso de Direito na Universidade Federal de Alagoas. Acho que era o matutino, né? Isso. Você estudava durante o dia, né? Eu perguntei porque eu me formei lá no noturno. Me conta aí como foi a faculdade, como foi a Larissa estudante na faculdade e se teve algum perrengue bacana para contar pra gente. Assim, faculdade, acho que quem não passa perrengue não viveu, Não né? viveu. Perfeito. Tava faltando. Na Só UFAL quem mais viveu ainda, fala. né? Nosso querido FAO. Na UFAL, Quem viveu acontece sabe. muita coisa, muita loucura. Mas, assim, eu sou gigantemente grata pela universidade, sabe? Federal de Alagoas. Eu acho que, através dela, eu consegui sair um pouco da minha bolha. Eu tava naquela realidade, se na escola tá naquela realidade, daquela escola que você tá, do ambiente que você tá, e você é levado a conhecer outras realidades de pessoas completamente diferentes de você, né? De gostos, de cultura, de tudo. Então, eu acho que isso me formou muito. Eu tenho uma consciência, sempre tive uma consciência muito grande, de que para qualquer profissão, a gente não é só tecnicismo, a gente não é só estudo, não é só... Então,
Quando eu comecei a faculdade, eu estava muito disposta a estar imersa em coisas que me formassem como E profissional. aprender. Sabe? Eu não queria só ser livro. Eu sempre gostei muito dessa parte. Eu nunca negligenciei e tudo mais. Mas eu participei da época da faculdade de empreendedorismo social. Eu fui líder Que de um bacana, projeto Larissa. premiado nacionalmente que fazia hortas hidropônicas em comunidades vulneráveis. Então, a gente tinha na escola no Vergel, no Jacintinho, que a gente montava com pallet, com garrafa PET. Então, essas experiências eu nunca abri mão, sabe? E eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, eu vou começar a faculdade estudando para a OAB logo, já vou começar a faculdade estudando para cursinho. Bom viver pra cada concurso. fase, né? E eu acho que cada fase tem seus brilhos e suas necessidades. Eu acho que quando a gente negligencia isso, a gente negligencia o viver. E aí falta uma parte mesmo, sabe? Legal, Eu sou Larissa. zero adepta, eu trabalho com OAB e eu sou zero adepta desse negócio de ficar pulando fase. Eu acho que você tem como melhorar, incrementar, não fechar os olhos para o que vai vir, mas sem antecipar etapas. Eu acho que isso gera uma ansiedade maior e isso é um grande motivo de reprovação também. Legal, Larissa. Lara, antes de você fazer a sua pergunta, você falando aí, Larissa, eu tenho 2 filhas e a minha filha mais velha tem 11 anos. Eu gosto muito, sabe, Larissa, de cuidar da minha saúde mental em tempos de tamanha informação que a gente recepciona. Em dia desse, ela me vendo ler um livro de Yuval Noah Harari, ela disse assim, pai, isso aqui é do direito? Eu disse, não, filha, aqui é para me fortalecer no direito também, né? No exercício da minha advocacia, da minha função. Então, essas relações aí, para muito além do direito, são importantíssimas, não é verdade? Eu acho que são excepcionais, assim, são excelentes, são necessárias para a gente como pessoa mesmo conseguir ver além, né? Os seus futuros clientes, os futuros jurisdicionados, são pessoas completamente diferentes de você. E, assim, 1% vai ser igual a você, parecido com você, 99% vão ser pessoas completamente diferentes, com realidades completamente diferentes. Você não está disposto a tentar entender, você não vai conseguir resolver os Por problemas isso que deles. existe essa interpretação literal, que a lei não é só a literalidade da norma, né? A gente precisa adequar ela à realidade social e além, por isso existem tantos julgados e, enfim, tantos incidentes pra gente ir adequando. O que funciona pro Tiago não vai funcionar pra Larissa, situações parecidas. E essa é a graça do direito, né? Que ele evolui, a sociedade evolui junto e a gente vai incrementando o brilho do direito na sociedade. E a doutora Larissa falando sobre a clareza que ela tinha, né? Queria, decidiu, ia fazer aqui, conseguiu com maestria, mas nesses momentos a gente sabe que tem alguns percalços, né? Algumas dificuldades, mas o que manteve Larissa, assim, não vou desistir. Eu tenho tudo, realmente a hora não tá, esse momento não tá favorável, por que eu não desisti? É uma coisa sobrenatural mesmo, sabe? Eu acho que não tem... É além das racionalidades. Eu acho que essa frase da Madre Teresa, ela ficava muito martelando na minha cabeça, sabe? Fazer faculdade, no geral, vai ter seus percalços, suas dificuldades. Tem aquele professor mais caxias, tem aqueles alunos mais complicados também. Trabalho também, né? Tem trabalho, tem o conciliar, a vida pessoal, a família, com tudo. Então, acho que ninguém vai passar ileso. Mas é também daí que vai nascer a nossa fortaleza, de algum modo, né? Então, eu acho que é basicamente sobre isso, assim. Não tinha essa vontade. Óbvio que, às vezes, tem dia que você fala da boca pra fora, não, eu quero desistir. Eu vou largar tudo, eu não quero mais nada. Mas depois você dorme, deita a cabeça e fala, gosto disso. É uma relação meio tóxica, mas eu gosto. Isso me move. Você, novamente, Larissa, na sua fala, me lembra Vilaça. Né? A gente vai falando de alguns convidados que trouxe. E Vilaça trouxe muito... Que ele falou assim, teve um momento aí, ele sentado nessa cadeira, ele falou, o aluno tem que botar na cabeça que durante 2 ou 3 meses da vida dele, que ele está se preparando para o exame da ordem, ele vai ter que abdicar de muita coisa, vai ser sacrifício. Não, então, assim, aí trazendo essa lição, se você quer o milagre da aprovação, você tem que pagar o preço, né, por ela. Então, vai ter dificuldade, vai ter renúncia, né? Isso é natural, é da vida. E aquela história, né, que eu sempre falo. Eu nunca vi uma pessoa aprovada falar que se arrependeu de ter estudado. Não, nossa, nunca. Não acontece isso. Ninguém o gostinho da vitória é muito mais doce, né, do que o caminho. Ter estudado, sabe? Nem que seja pra você ter aquela clareza, olha, não deu, mas eu me esforcei. Sim. Eu tava ali, eu tava tentando, eu tava... Disposta. Então, o estudo, ele é uma das únicas coisas que ele não é injusto. Porque você vai guardar ele para sempre com você. Você pode ainda não ter conseguido aquela sua aprovação. Mas ele está ali com você, ele está ali contigo, te acompanhando. É uma das únicas coisas que são suas, plenamente suas. Você não precisa dividir com ninguém e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa clareza. Eu sou zero pessoa também de achar que você tem que parar a sua vida para estudar. Na minha até postagem que eu fiz na época, quando eu fui aprovada, eu mostrei pontos de distração que eu me dava. Eu me premiava. Então, assim, se eu conseguir bater aquela meta do dia, eu precisava fazer alguma coisa por mim, né? Eu acho que algumas experiências de faculdade, de autoconhecimento, de terapia, me proporcionaram essa questão. Então, olha, eu tenho que estar comemorando as pequenas conquistas. Não é só quando eu passar na OAB
que eu vou comemorar. Vou comemorar aquele dia que eu consegui desbravar uma matéria que eu não gosto. Vou comemorar aquele dia que eu fiz um simulado e tive um resultado positivo. Uma nota 10, né? Uma apresentação de trabalho maravilhosa. Exatamente. Acho que as pessoas muitas vezes A gente se cobra tanto, né? Tanta informação, a gente acaba que se cobra bastante. E assim, a gente é muito injusto. Acho que as pessoas, no geral, são muito injustas conosco, assim. Ô, Larissa, eu fui aluno de um professor chamado Pablo Estoso. Você acha que você conhece, né? Sim. Maravilhoso. Ele é magistrado lá na né? Bahia, sumidade. Eu estudava com ele no tempo em que tinha muito cursinho online, transmitido via satélite, né? E aí ele disse, ele sempre trazia nas aulas dele, sabe, Lara, muita inspiração. E aí ele disse assim, olha, tenha sonhos grandes, mas também tenha sonhos pequenos, porque os sonhos pequenos vão te motivar a continuar correndo atrás do grande, porque o grande às vezes demora, sabe, Larissa? Exatamente. Uma vez eu tive um aluno, Larissa, que ele dizia assim, trabalhava numa revenda de bebidas, ele dizia assim, professor, eu tô tão cansado, trabalhar o dia todo de moto, sol, chuva, vai chegar aqui à noite. Isso ele era aluno no cursinho do exame da ordem. Aí eu dizia a ele, olha, não pense que você vai ser aprovado no exame da ordem e do dia para a noite vai virar a chave, vai ser um grande advogado. Vai ser a dificuldade ainda. Então vá comemorando primeiro a aprovação, depois você vai comemorar seu primeiro escritório, seu primeiro processo, até que um dia lá na frente, sem você perceber, você vai estar como um grande advogado. E sabe uma coisa que acontece muito assim? A pessoa, quando ela é reprovada, ela passa uma semana, um mês sofrendo. Agora, quando ela passa, dificilmente, poucas são as pessoas que comemoram uma semana no mês. É verdade. Eu comemorei uma semana no mês. Ai, eu viajei, eu comemorei com Boa, família, Larissa. eu comemorei com um amigo, comemorei com todo Eu mundo posso que comemorar tinha. retroativo? Pode. Porque na hora de sofrer, a gente sofre muito, Verdade. horrores, entendeu? Verdade. Então, acho que a gente precisa começar a ter essa política. Então, ali, Boa, desbravei, consegui superar um dia de empresarial. Pra mim, você merece abrir um champanhe na sua casa, pelo menos. Boa, Porque Larissa. Certíssima. É um dia... Larissa, nesse pouco tempo aqui de conversa, a gente percebe que você é, ao mesmo tempo, um entusiasta da vida e um apaixonado pela ciência. Sim. Então, nos conta aí, na sua trajetória de graduação, quais foram os seus maiores aprendizados? A gente pergunta isso, a gente coloca no nosso roteiro, né, eu e Lara, porque a gente recepciona aqui, sabe, Larissa, muitos estudantes do curso de graduação em Direito. Muitos interagem nas redes sociais do AbeirosCast, expondo, uns até dizem que estão um pouco desmotivados e tal. Na dúvida. Então, traz aqui, Larissa, para eles aqui, nossos queridos estudantes, né, de graduação, quais foram os maiores aprendizados que você carrega desses 5 anos lá na UFAL? Eu acho que a palavra principal é realmente a resiliência. Eu acho que a gente está muito acostumado e acomodado a estar feliz nos momentos felizes. E é muito fácil. É muito fácil ter fé no momento feliz, é muito fácil ser feliz no momento feliz. Agora, quando a gente tem os desafios, a gente muitas vezes acaba não sabendo encontrar o motivo daquilo. Hoje, eu quando olho para trás para minha trajetória, verdadeiramente, assim, eu vejo o motivo de cada coisa ruim que me aconteceu. Então, acho que às vezes na faculdade, quando você tem um momento muito difícil, muito desafiador, no futuro, quando você olha para trás, você ri. Sabe? Sim. Eu e as minhas amigas, a gente vê aqui aqueles professores mais chatos, complicados, que a gente dá vontade de chorar. Tinha um professor meu que ele exigia que os trabalhos fossem todos feitos a manuscritos, sabe? E aí eu lembro que eu tinha viajado para apresentar esse projeto que eu falei, né, de emprego social. E ele tinha passado um trabalho, ele passava toda semana esse trabalho. Então não dava para você antecipar, porque você tinha um prazo curto mesmo. Eu lembro, no chão do aeroporto, escrevendo as folhas, porque eram 6 laudos que eu tinha que escrever de resposta. Deus. E eu ia chegar de 4 horas da manhã e tinha que aparecer às 7 horas da manhã esse papel para ele. Eu escrevendo assim à mão, esse papel. Não é essa aí. Não, depois eu quero saber o que é isso, tá? Eu quero saber o que é isso. Mas foi basicamente essa mesma sensação. Foi essa sensação que eu tive. Tudo isso é escrito à mão, tudo é? é escrito à mão. Sim. Mas aí talvez esse professor tenha plantado alguma coisa em mim, né? Aham, Porque foi através dele que eu verdade, percebi verdade. que realmente escrever à mão, ele tinha seus Verdade. benefícios. É outra coisa. Né? Mas assim, eu tava com ódio dele. Naquele momento eu queria rasgar Na aquele força do ódio, papel, como diz o entendeu? popular, né? Eu queria que o avião caísse ali na UFAL, em cima dele. Né? E aí depois você olha pra essa, nossa, que bobagem. Tipo, tem um motivo pra aquilo, eu entendo o motivo daquilo. Então, acho que tudo isso vai começando a fazer Então, sentido. resiliência é a palavra de ordem. Eu acho que é. Estudante, né? Eu acredito que seja. Agora vamos falar de resiliência nessa foto. Boa. O que é isso, Larissa? Isso foi na minha preparação pra OAB, né? Primeira fase? Isso, primeira fase. Nossa. Tem coisa pra segunda fase também, mas a maioria é de primeira fase. Eu gosto de falar disso aqui com muito cuidado, porque eu não sou uma grande entusiasta de você fazer milhões de resumos, escrever um monte de coisa à mão. Perde-se tempo. Perde-se tempo, né? ia falar. Mas assim, o que eram aqui parece mentira,
mentira, né? Parece que não. Mas isso aqui era basicamente como se fosse um mapa mental com palavra-chave. Sim. Então, eu assistia videoaula, né? Usei o Vilaça Cursos, que é o curso que hoje eu coordeno. E, basicamente, eu pegava a palavra-chave que o professor estava falando, e eu ia associando só outras palavrinhas que estão a ela relacionadas. Então, eu não fazia um resumo, eu não escrevia tudo. Eu escrevia ponto-chave. Então, vou colocar um prazo, vou colocar um CPP, prazo, tanto, sei lá o quê, apelação, base legal, tal, prazo, tanto. Então, eu ia fazendo essa coisa de um jeito realmente mais esquematizado. Não era o objetivo de escrever o mundo todo. Mas me ajudou muito, né? Acho que a reter conteúdo e tudo mais. Você, Larissa, é daqueles que memoriza escrevendo como eu? Sou assim. Eu acho que, Mas você revisa também depois ou não? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, sabe? Sim. A questão é você ver se cabe ou não no seu tempo. Então, Isso. se é uma pessoa que tem pouco tempo, assim, eu tinha, por exemplo, eu me organizei para de segunda a sexta, estudar 3 horas no dia. E no sábado eu forçava um pouquinho mais, fazia 5. E no domingo era religioso, eu parava. Então, dava. Nesse tempo, se você preparar com 3 meses, que é o que eu recomendo, e o que eu fiz, dá pra você fazer isso. Desde que você seja do jeito que eu fiz. Palavra-chave e tudo mais. Imagina, esse monte de papel tá aí porque foram 90 dias de preparação. Então, se eu fazia uma folhinha por dia, já dava 90 folhas. É muita coisa, entendeu? Então, às vezes, quando você olha assim, parece muito, mas no dia a dia é um pouquinho que é feito. E acho que essa é a materialização daquela história que a gente tava conversando, né? Às vezes você não consegue ver o todo. Uma gotinha É todo a gotinha dia. do oceano que fez isso aí, esse monte de papel. Aí, nesse momento, Flávia, tu coloca a fatura de novo. Nesse momento de primeira fase, você tava trabalhando, só tinha a OAB, como que era? Porque a gente sempre recebe, a maioria dos nossos convidados tem esse perrengue de juntar o estudo da OAB com casa, responsabilidade, faculdade e trabalho. E aí, você tava fazendo o quê? Estagiando? Como Basicamente, era? nesse momento aí, era uma completa loucura na minha vida. Porque o que acontece? Eu comecei a estagiar no Ministério Público, em um órgão especializado de lá, que eu era completamente apaixonada, inclusive sou ainda, pelo tema até hoje, a parte mais criminal. E aí, eu recebi uma ligação de Vilaça, né, que é o CEO do Vilaça Cursos, à época já para a OAB, em que, basicamente, ele me ligou falando, não, porque eu tô com uma vaga aqui no meu trabalho, imaginava que era golpe, inclusive. Né? Achava que era golpe. Porque Vilaça eu falei, do céu. Não, é porque é o seguinte, eu não tinha mandado currículo para canto nenhum. Aí eu falei, como é que esse homem arranjou meu número? Tá falando que tem vaga de emprego, do nada. Eu tô aqui no meu Ministério Público tranquilinha. Isso você estagiando, Isso, acho que eu posso falar, né? Que era num grupo de combate ao crime organizado, né? Isso. Aí eu tava lá, isso eu acho que era o 6º período da faculdade, mais ou menos, 6º pro 7º. E ele me ligou. Aí depois ele explicou. Basicamente, tinha sido indicada por uma pessoa de outra área, que trabalhou comigo em um daqueles projetos que não tem nada a ver com direito, mas ela que me indicou para essa vaga. E tal. Exatamente, você vê a relação, né? Network é incrível. E aí ela entrou em contato comigo, ele falou, eu tava querendo contratar esta pessoa, porque eu preciso de uma coisa mais de engenharia, de conhecimentos e tudo mais. Mas ela falou que, além de tudo, você faz direito. Então, para mim, parece que você dá fit perfeito com o que eu quero. E aí eu fui no outro dia, estava no Ministério Público, mas eu fui no outro dia conversar com ele. E eu saí com a vaga, né? Ele falou, é sua. Na época, a gente estava meio que pós-pandemia, assim, então as coisas estavam híbridas. Então, eu estava conciliando o Ministério Público, estudar para a OAB, faculdade e emprego no final já no 5º período. Já no 6º, foi 6º pro 7º período isso. Perdão, 5º ano, não tava 5º ano não. Não, isso ainda foi no 6º, 7º. Eu passei mais de um ano ainda para poder fazer a prova do exame de ordem. E aí no primeiro momento, primeiro respiro, eu fiz assim, eu acho que eu podia fazer no começo do 8º período. Eu consegui comprovar o 9º no momento que o edital previa. E eu falei, eu vou fazer no primeiro, segundo que eu puder fazer essa prova, que é a minha recomendação para você, inclusive, né? Acho que agora foge muito. Deixa para fazer depois da faculdade. E eu perde muita coisa, muito detalhe. É um erro muito grande. E assim, eu não recomendo para ninguém. Então, eu até consegui convencer os meus 2 melhores amigos da faculdade na época. Eu falei, gente, um deles estava estudando para concurso público. O concurso ia ser perto da OAB, então ele não queria fazer a prova da OAB. Eu falei, você está estudando para um concurso bem concorrido, inclusive. Faça a prova, vamos ver se vai dar. Ele não tem nada a perder. Eu falei, não vou ter que perder a inscrição, não dá pra perder. Mas, assim, você está se preparando e eu tenho plena convicção que você vai passar. Pode apostar comigo. Eu falei com ele. Ele falou, tá certo, vou fazer. Passou na OAB e passou no concurso. Passou nas 2 coisas. Bom. E minha outra amiga, a mesma coisa. Ela falou, Lari, mas eu tô com as coisas pessoais da minha vida, não vou conseguir me estudar agora. Aí eu falei, beleza, quando tá faltando 15 dias, você vai morar na minha casa. A gente vai revisar junto. Aí eu vou montar tudo pra gente revisar.
fez isso, morou na minha casa 15 dias e passou também. Então, a minha Legal. recomendação é fazer o quanto antes. Tu já assim. estava aprovando o povo nesse É. momento, né? É porque quando chegou no meu momento de fazer a OAB, eu só não estudava pra OAB ainda, mas eu sabia de tudo. Eu era uma Sim. nerd da já parte tava lógica. imersa, já tava imersa, Eu estava né? completamente imersa nesse mundo. Quando né? você foi fazer o exame, a sua prova, você já estava quanto tempo preparando, atuando na preparação? Eu estava atuando na preparação há mais de um ano já. Então, Estava assim... bem familiarizado. Já estava super familiarizada, já sabia exatamente o que fazer. Quando fui montar meu cronograma, fiz ajustes. Na época, inclusive, eu implementei muitos ajustes no cronograma também para melhorar ainda mais a experiência do aluno, como aluna que eu fui, né? Então, eu usei o nosso cronograma Pro, que ele é personalizado, basicamente. Então, você consegue escolher se você vai já de manhã, de tarde, de noite, número de horas por dia, 3 horas um dia, 2 horas outro. Então, eu fui montando de acordo com isso, fui ajustando de acordo com isso. Os mapas mentais da gente surgiram depois disso, justamente porque eu gostava muito de escrever, via como isso podia ajudar os alunos. E como funcionou com você, Isso, né? como funcionou. Então, hoje a gente tem na plataforma os mapas mentais para os alunos, feito comigo, por mim e por parceiros de agentes, professores que foram ajudando, atuando também. Então, é muito importante, realmente, tipo, esse estudo integral, sabe? Acho que as pessoas negligenciam também, muitas vezes. Além de Larissa estar imersa nessa preparação, preparando muitos OABeiros, como é? Atua, consegue atuar, consegue juntar a advocacia aí? Como que é? Quais são as áreas preferidas? Hoje a minha vida é uma loucura, né? Na verdade, eu faço um bocado de coisa. Mas, basicamente, hoje eu sou coordenadora lá no Pilaça Cursos. A gente trabalha com alguns lançamentos também de outros projetos aí, mais lateralizados. Eu atuo como advogada também, na advocacia. Nisso, eu foco mais na parte de juizado, consumerista e algumas causas penais. Então, já cheguei a fazer alguns júris e tudo mais. Mas, assim, mais restrito por conta da questão de tempo, né? Sim. Eu também estudo para magistratura, né? Eu sou concurseira. Então, tudo isso vai demandando um tempo Sim. e eu vou ali administrando tudo para dar certo. Maravilha, é uma máquina de trabalho de estudo, Larissa. Que bom, né? Não é? Larissa, me diz aí, Larissa, nessa conjuntura toda, o que é que te manteve firme, assim, nesse teu propósito de se tornar advogada, de se tornar professora? O que é que manteve acesa essa paixão? Acho não, tenho certeza que é a fé. É. Eu acho que a Que fé, bacana. todo mundo precisa dela, né? Acho que a partir do momento que a gente perde a nossa fé, a gente perde o brilho no olho, a gente perde a felicidade, que tem um pouco de fé também, não só no nome. Então, eu acho que só isso, para suportar o processo, né? Acho tanto o processo da OAB, que costumamente ele pode ser mais curto, como se você tem um tiro mais longo de um concurso público, que é o que eu vivo hoje, inclusive. São dias e dias. Vai ter um dia que você vai achar que você é a pessoa mais burra do mundo, que você é a pessoa mais incapaz do mundo, mas quando você consegue aí ter essa fé, essa crença de que as coisas vão dar certo, de que você tem um propósito de vida, de que você é um instrumento de Deus mesmo para tudo, as coisas vão começando a fazer mais sentido, né, aos poucos. Que bom. Oabeira, pega essa visão aí da professora Larissa. Olha só como ela fala. Tem dias que a gente não vai estar bem, a gente vai achar que não tá bem preparado, não está sendo capaz de superar aqueles desafios. Isso é normal, né, Larissa? Tem dias que a gente acorda para baixo, tem dias que a gente acorda para cima, O que importa tem dias que a gente está no meio. É ser resiliente, Exato. realmente. Continuar, porque seguir. É estudar cansado, é estar frustrado, é estar achando que não vai rolar. E às vezes também entender que a gente precisa De uma desligar pausa. um pouco, né? Exatamente. Quantas Perfeito. vezes a gente naquela loucura, naquela pressão, né? Família, amigos, todo mundo que a gente também se cobra, mas também tem Sim, toda essa cobrança sim. externa. Essa cobrança externa nos cansa e esse momento não Mas é, eu não tenho dá, um né? ponto importante, assim, em relação a esse ponto de cobrança externa. Eu vejo muita gente, o tempo todo, reclama sobre isso, né? Fala, porque eu tenho muita pressão, porque é minha família querendo, Sim. é minha avó perguntando, é meu filho. Eu acho que ter cobrança é uma grande honra. Porque se você tem Impulsiona você. cobrança, quer dizer que você tem gente torcendo por você, né? Bom. Quem tá sozinho, não tem ninguém cobrando. Não. Que bom. Se você vai sozinho na vida, não tem ninguém tá cobrando você. Então, se hoje eu tenho pessoas que me cobram, pessoas que esperam o resultado de mim, é porque duas coisas. Eu consegui provar para eles que eu sou capaz em algum momento. Então, eles veem minha trajetória, veem vários pontos legais e falam, poxa, Larissa é boa, a Larissa vai conseguir. Então, tem esse ponto. E o outro ponto é basicamente esse, de estar com você. Então, você tem uma pessoa ali torcendo por você. Você tem rede de Você apoio. tem rede de apoio. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ressignificar um pouco o que é cobrança, sabe? Perfeito, Lara. Que ótima leitura. Eu, viu, Lara, lá no meu escritório, Larissa, quando eu faço reuniões de alinhamento de procedimentos internos, né? Eu sempre começo dizendo, olha, se eu estou cobrando a você
A, B ou C, é porque eu confio você e vai dar acredito que você é capaz de atingir A, B ou C. Exatamente. Então, Eu acho que na vida pessoal a gente tem que começar a puxar isso pra si também, sabe? Eu vejo que a cobrança, ela se torna um peso maior do que ela deveria ser. Apesar de estar feliz. Tipo assim, não feliz, ai, nossa, amo ser cobrado. Mas tipo, poxa, se essa pessoa tá cobrando de mim é porque ela acredita em mim. Porque ela torce por dúvida. mim. Consigo, Porque eu tenho eu ela perto consigo. de mim, entendeu? Perfeito, Larissa, perfeito. Flávio, quanto tempo temos? Então vamos puxar o intervalo. Vamos Tiago. puxar um intervalo pra gente soltar. O papo tá tão gostoso, Larissa, que a Deu gente vai certinho, deixando, A né? gente quer... A menina é treinada, É. viu? Você vê, ó, já tava... Tá vendo aí, decorando gente? ali. Aprenda com quem tem ensinado. É isso, ela tem treinos. Espero vocês, a gente volta daqui a pouco. Eu, Lara e Larissa, pra gente continuar esse bate-papo maravilhoso. E no nosso próximo bloco, a gente vai trazer valiosas dicas e uma história muito, mas muito divertida do dia que ela Prestou se o acidentou no dia de se dirigir ao exame de ordem. Fica conosco que a gente volta já. Oferecimento: Loucos por Coxinha. Fala, cliente Hulk! No Giro Hulk de hoje, nós estamos aqui, na cidade de Porto Calvo. Venha conhecer com a gente todas as belezas, as instalações dos nossos escritórios, nossas promoções e também todos os nossos serviços, tá bem? Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou recepcionista aqui de Porto Calvo. Nós ficamos localizados aqui na principal da cidade, na rua Boa Vista, quase em frente ao Banco Crédito Amigo e à Ótica Visão Nordeste. Aqui no escritório nós entregamos carnê impresso, entregamos a segunda via, recebemos pagamentos também em espécie, damos suporte necessário caso o cliente esteja com lentidão. Fazemos upgrade de planos também, caso você queira mudar de plano. Então você, cliente que é de Maragogi, Japaratinga, Matriz ou até aqui mesmo na cidade de Porto Calvo, não hesite em vir ao nosso escritório. Precisou de uma ajuda, precisou de um suporte, pode vir aqui que a gente vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar em tudo que vocês precisarem. Olá, Oabeiros e Oabeiras, estamos de volta aqui com nossa querida convidada e agora, neste bloco, nós vamos tratar de histórias maravilhosas e muito divertidas sobre a preparação do exame de ordem pela Larissa. Mas antes de passar a palavra para nossa querida convidada, Lara, fala aí dos nossos queridos patrocinadores. Juro, eu tô um pé na jaca nesse albeiro. Sério, Larissa, não tem dieta aqui. Ai, Loucos meu por Deus. coxinha mais uma vez. E o pacote tá pesado, viu? Tá, Eu maravilhoso. Sinto soube que os muito. Sempre. churros, eu soube que os churros é Tem. imbatível, Não, né? tem Então, churros, tem coxinha. E outra coisa, viu? Tá um babado, sério. Lá na Roda Maceió, tem loucos por Boa, coxinha. Então, maravilha. assim, tem ponto turístico, tem em todo lugar. Tem shopping, roda gigante. Tá uma coisa incrível. Você que é de Maceió, vem visitar Maceió, vá na Loucos por Coxinha, lá na Roda. Roda Maceió. E, gente, um abraço pra TV Mais, que agora, viu, Larissa, nós estamos Chiques. ganhando aí um Brasil inteiro, né, meu querido Ângelo? Estamos na TV Mais, um abraço a todos os organizadores da TV Mais, estamos lá no Rio Grande do Sul, estamos também aí na TV aberta, ganhando o Brasil, contando histórias maravilhosas. Então vamos lá, vamos voltar aqui para nossa querida convidada,
Larissa, nos conta aí, Larissa, como foi a sua preparação para o exame de ordem? Mais especificamente, como era a sua estratégia de estudo? Como era que você se blindava emocionalmente? Nos traz aí sua história de vitória. Então, basicamente, durante a faculdade, eu não estava antecipando a OAB, né? Acho que tem gente que já tá com aquela sede e tal. Eu não era essa pessoa muito curiosa, não. Sabia que eu ia fazer. Era uma meta. Mas eu fui vivendo ali. No momento certo. Sendo que, antes do momento certo, que eu achava que era o momento certo, eu já estava introduzida, né? Eu já tinha entrado lá no Vilaça Curso, que hoje é Vilaça Curso, à época era da OAB. Já era coordenadora. Então, eu já comecei a entrar no mundo de OAB antes de ser OABeira propriamente dita. Então, eu comecei lá com a parte mais geral, mais administrativa. Depois, eu fui começar a entender um pouco mais a parte pedagógica. E nessa parte pedagógica, eu já comecei a ser introduzida nos temas, nas disciplinas, nos conteúdos, no top 3. Quando eu vi, eu estava vivendo aquilo completamente. Então, quando você chega na sua vez para você estudar, a história muda um pouco. Então, óbvio, me ajudou muito toda essa bagagem. Eu tinha uma noção do que fazer. Eu tinha clareza do passo a passo. Eu sabia que eu ia usar o cronograma do Vilaça Cursos. Então, isso me ajudou muito. Então, basicamente, o que eu fiz, né? Eu já tinha visto algumas experiências dos alunos, aprendendo com os erros e os acertos da galera, e já sabia quando eu ia começar. Então, eu sabia duas coisas, basicamente. Eu sabia que eu ia começar a estudar o quanto antes, no sentido de fazer a prova o quanto antes. Então, quando o edital me permitisse fazer a prova, eu estaria fazendo. A primeira seguinte é isso. E eu sabia também que eu ia começar a me preparar com 3 meses de antecedência. Eram 2 certezas que eu tinha. A terceira que eu tinha era que eu usava o Vilaça Cursos. Então, eu já conhecia o método. Era um método que eu trabalhava com ele. Então, via a credibilidade de perto. Então, foi ele que eu usei. Então, na primeira fase, eu sabia que eu ia montar esse cronograma personalizado do curso OAB Pro. Então, eu peguei meu curso OAB Pro, do @Vilaça Cursos. Eu fui montando 90 dias, coloquei o tempo que eu tinha já por dia e arbitrei o que era ideal para minha realidade. Isso. Então, eu coloquei, basicamente, minha meta de 20 horas de estudo semanais, que eram divididas em 3 horas nos primeiros dias da semana, da segunda a sexta, né? Na semana útil. E no sábado eu forçava um pouquinho mais, fazia 4 ou 5 horas, na verdade. Era algo ali entre 18 e 20 horas por semana. Domingo, até Deus descansou, né? Eu também descansava. Né? Equilíbrio. Faz parte da preparação. Eu só fui usar esse domingo lá mais pra reta final, que eu fazia simulados. Sim. Então, mas no começo eu realmente descansava. Eu ia pra praia, ia com a minha família. Então, basicamente foi assim. E aí eu fazia muita questão, né, que é uma parte do cronograma que envolve questão, muita gente negligencia, porque basicamente eles fazem 2 coisas principalmente. A primeira delas é: vou exaurir aquela matéria para ir para outra. Então, estudar ética inteiro. Nossa. Aí depois o dia civil inteiro. Aí depois penal inteiro. Aí acontecem vários problemas com isso. Isso não é uma boa metodologia, né? Não, zero Larissa? Recomendada. Primeiro, porque você fica cansativo aquilo ali. Você acaba não revisando a matéria. Isso. Às vezes, você vê algumas matérias e não vê outras. Se você tem uma resistência à matéria, você acaba desistindo ou ficando altamente estimulado. Você desiste, assim. E o outro erro é não fazer questões. Então, tem muita gente que tem... Ai, não, mas é porque eu faço, eu erro muito, eu fico frustrado. É a hora de frustrar. Uhum. A hora de se frustrar é na preparação. Antes você se frustrar na preparação do que no resultado. Então, assim, qual é o meu ponto, né? A metodologia perfeita, ela envolve se adequar à sua realidade. Ela envolve você mesclar as matérias que você vai estudar. Então, cível e penal num dia, no outro dia você vê trabalhista e empresarial, no outro dia você vê tributário. Então, você vai fazendo isso. Você tem um material compacto, a realidade da OAB, porque tem muita gente que vai pegar um manual imenso, cheio de coisa. Larissa, você é contra livro? Não. Eu, inclusive, escrevi um. Mas é um livro só, que tem todas as matérias mais importantes. Não tem só 10 disciplinas, não tem as 20, tem 10. É uma revisão, com uma revisão em tópicos específicos. Das 10 principais disciplinas, né, Exatamente. Larissa? Então, assim, muito objetivo, né? A gente tem tabelas, a gente tem mapas mentais. Então, é um estudo diferente. Não é só aquele manual que vai ter texto. Com conteúdos inexpressivos para a prova de ordem, entendeu? Isso que eu iria perguntar. Como funciona esse método? Porque a gente sempre conversa. O meu método foi 100% questão. Questão, né? Questão na primeira fase. E na segunda fase, lápis, caneta, caderninho aqui. Então, assim, fala um pouquinho do método do Vilaça e do que funcionou para você, né? Sim. Vai que funcione também para os OABeiros. O que eu digo muito é que a aprovação, ela não é uma receita de bolo. Se você é uma pessoa que já se conhece, que já tem um hábito de estudo, pode ser que o seu caminho seja diferente. O que a gente vende, né, o que a gente oferece para os alunos, é o caminho mais óbvio.
Né? A gente não vem de uma coisa inventada. É o caminho mais óbvio, é o caminho mais estrategicamente validado. Que é o quê? Uma pessoa, por exemplo, que ela tem base na faculdade, que foi a sua realidade, porque só consegue estudar estudativo com questão quem tem alguma base, ela consegue só fazer questão e ser aprovado. Não vou Inclusive, a gente tem um produto que é só disso, que é a parte do plataforma de questões. Então, se a pessoa acha que o caminho dela é esse, beleza. No meu caso, por exemplo, eu tinha a base boa, mas eu achava que ver conteúdo não ia me fazer mal. Tinha tempo disponível, resolvi escolher dessa forma. Então, como é um método, basicamente? Se você tem 3 horas de estudo diário, ou 2 a 3 horas de estudo diário, metade do seu tempo vai ser vendo videoaulas de conteúdos específicos, em que os professores vão tocar nos tópicos mais importantes, na parte legal mais importante, lei seca, que é o que cai bastante. Sim. E a outro tempo que você tem disponível, a outra hora ou 1h30, você vai estar dedicada exclusivamente a resolver questões. Esse é um método que é validado. A gente já aprovou mais de 37 mil alunos. Então, funciona. E é um método estrategicamente que vale a pena, que compensa. Porque, às vezes, alguns métodos, eles se restringem. Então, por exemplo, se você é um aluno sem base e você vai fazer questão, e você não sabe nem por onde conversar, você não consegue nem aprender com aquela questão. Você fica, meu Deus, o que é isso? Que assunto é esse? De onde veio? Você erra, desestimula. Talvez seja até um bloqueador, né, Larissa? Exatamente. Naquele tempo da vida pequeno, lá de 3 meses, aquilo tem que ser sua prioridade. Sim. Você vai anular o resto do mundo? Não vai anular o resto do mundo. Mas o resto do mundo vai precisar dar uma pausazinha um pouco para você continuar e seguir, né? Então, a primeira fase, o dia da primeira fase foi tudo tranquilo, não tive nenhuma intercorrência. Quando eu saí da prova da OAB, eu lembro que na época a gente pagava uma pessoa para fazer a prova do exame de ordem, para ela sair logo assim que podia sair. Porque a gente faz uma transmissão do gabarito extraoficial ao vivo com nossos professores. Legal. Então, cada minuto importa. Sim. Então, basicamente, assim, eu lembro que eu paguei, a gente pagou essa pessoa para fazer a prova. Eu conhecia ela, porque ela era da minha faculdade. E aí, nisso, era aqui no SESMAC, e ficava muito cheio e tudo mais. E eles montaram uma forma lá que poder sair por andar e fazer uma fila. Quando eu estava dentro do elevador, descendo, porque eu saí assim que a prova acabou. Assim que podia sair com o caderno, né? Não foi quando acabou. Quando eu desci, quando eu entrei no elevador, que eu olhei, a menina tava lá no final da fila. Eu falei, misericórdia, eu tenho que descer, tirar a foto da prova todinha e mandar no grupo. Para eles conseguirem ter tempo para corrigir. Dito e feito. Eu desci, a gente pagou a menina, não serviu de nada. A prova foi a minha mesmo. E eu mandando pros professores. E nisso, eu sempre vou dirigindo fazer a prova. Aí, eu mandei a foto no grupo. Os professores sabiam que eu ia fazer a prova, se tocaram. E já era assim. Eita, Larissa, fechou civil. Eita, fechou constitucional também. E eu fui nas mensagens me tremendo, assim, dirigindo. E me tremendo. E eles lá dando feedback já, né? E, ai, meu Deus do céu. Seria com os professores falando, será que deu 40 já? Deu 40. E dirigindo até chegar em casa. Eu sou zero aquela pessoa que não corrige. Eu corrijo no primeiro segundo que com puder. Certeza, eu sou assim. Né? Eu não consigo, não vou esperar sair o gabarito oficial. Ansiedade a 1000. Não, se eu puder corrigir durante a prova, eu tava corrigindo. Eu também corrigi a minha no carro, foi voltando. Exatamente. E ouvindo aqui. O meu já tava ali falando com os professores e tudo mais, e eles lá corrigindo. E aí, assim, acabou que eu passei com 66 pontos, então eu tinha uma margem grande. Nossa, muito boa. Então eu consegui no domingo, descansar no sábado, no domingo mesmo, né? Eu já sabia que estava aprovada e segui. E aí entra mais aquela confusão, né? Que dá a segunda fase. Normalmente, quando o aluno ele tá ansioso para a primeira fase, ele nem pensa na segunda. Ele só pensa na hora de se inscrever, né? Assim, que precisa escolher a disciplina, a matéria. Mas ele não pensa como que ele vai estudar, né? E a minha realidade não foi diferente da maioria, embora eu trabalhasse com isso. Quando chegou a segunda fase, eu fiz, meu Deus. Tinha estagiado só em Ministério Público, né? Não tinha estagiado em advocacia durante a faculdade. Tinha feito ali algumas peças do escritório modelo da faculdade e tudo mais, mas, assim, definitivamente eu não tinha tido uma grande prática na seara da advocatícia, né? Então, foi um desafio, assim, eu fui fazer muita peça, escrevendo lá à mão. A minha experiência de fazer as coisas à mão na primeira fase ajudou, porque eu já estava calibrada, assim, né, no escrever. E aí, era isso, fazer muita questão. Qual foi a área de conhecimento que você... Escolhi penal, tinha que ser ela. Sim. Eu não acho uma das mais fáceis, eu acho uma das mais difíceis, mas era uma coisa que eu pretendia trabalhar na minha vida. A sua vivência, talvez. Isso, a minha vivência já tinha sido nisso, então eu sabia a parte material e processual muito bem, o que me ajudou. E, para mim, realmente não fazia sentido, né? Eu acho que muitos
alunos, inclusive, acabam perguntando pra gente, qual a segunda fase eu vou escolher? Como é que eu faço pra escolher a segunda fase? Querendo uma receita de bolo, uma coisa perfeita, assim, pra... Que não existe, né, Não Larissa? existe. Tem que ver a sua realidade, porque às vezes o que pode ser perfeito pro amiguinho, pra você vai ser o fim dos tempos. Porque você passar, assim, 2 meses, mais ou menos, focado única e exclusivamente na matéria que você não suporta, pode ser o fim. Um exemplo disso, empresarial é uma das que mais aprova. E é uma das que as pessoas mais odeiam. Eu mesmo odeio empresarial. Para mim, era fora de cogitação fazer uma segunda fase em direito empresarial. Era assim, não dava. Eu ia escolher? Não. Eu não ia aguentar passar 2 meses estudando. Mas é a que mais aprova. Não importa. Para mim, não funciona. Então, a pessoa tem que ter muito esse autoconhecimento. Sim. Essa autocrítica, sabe? Então, eu fiz em penal, amei. Passei super bem também. Fiz 9.4 na peça, então foi ótimo. Show. Mas, assim, teve perrengue até lá, né? O caminho teve conta, perrengue. Literalmente no caminho, né, doutor? Como eu disse pra vocês, eu gosto de Acidentes de percurso, né? Eu gosto dirigindo pra prova, né? Até hoje, como concurseira. Essa prova é por aqui, eu gosto dirigindo. Nesse dia, eu lembro muito bem, minha mãe perguntando, você quer que eu leve você? Minha filha, não, mãe, quero ir dirigindo. Eu vou colocar minha música, vou meditando lá, caminho da prova. Aí, toda vez, religiosamente, eu coloco no Waze. Pra ver, porque às vezes tem corrida, alguma coisa, né? Então, mesmo que o caminho fosse um Pra caminho... ver o trânsito, como é que tá a fluidez e se tal. tem alguma coisa parada, mesmo alguma domingo, rua que não pode acontecendo funcionar. Exatamente, então eu sempre coloco. Aí, quando eu botei no Waze, deu o caminho que eu pego todo santo dia pra ir trabalhar. O caminho do Vilaça Cursos. Aí eu falei, tranquilo, aqui eu vou seguir normal, no Waze, né? E depois eu vejo, quando eu olhei, já sabia mais ou menos quando era, deixei o Waze lá solto e fui seguindo o caminho. Tranquilo. E nisso, eu sabia na palma da minha mão aquele caminho. Pegava todo santo dia, não é possível. Aí eu fui. Nisso, em uma das ruas lá, que era preferência minha, na minha cabeça, eu segui e bati numa moto. Sendo que o que acontece? 2 dias antes, a prefeitura tinha mudado todos os sentidos de aquele fluxo. Olha o resultado. Iam inaugurar aí, né? uma praça, né? Que é aquela Praça da Mulher aqui perto. É. E aí eles tinham mudado tudo. Então, o que era preferência pra mim não era... Inclusive, até hoje, quando você passa nessa rua, tem as marcas do gelo baiano que eles tiraram. Né? Porque realmente era preferência minha, até 2 dias antes. A prova da OAB foi no domingo. Na sexta-feira, à noite, depois que eu passei na rua, a prefeitura eles mudaram. acha de mudar. A prefeitura mudou o caminho. Parece brincadeira, mas é verdade. E aí, nisso, eu bati na moto, fiquei horrorizada. Eu tô preocupada com o tempo, porque É, assim, isso que eu ia perguntar. Foi Isso bem era que hora? certinho, Quanto né? tempo? Não, eu saio com antecedência, né? Que é a minha dica pra todo mundo. Sim. E foi a minha Boa. sorte. Mas, assim, tava uma antecedência normal. Não só aquela povo que vai madrugar lá, não. Quando eu desci do carro, eu só disse, desculpa, meu Deus, o que aconteceu? Vocês estão bem, assim, 2 motoqueiros, eu quase chorando, com o olho encheu de lágrimas. Tu tava assim. só no carro. Tava sozinha no carro. E, assim, o pessoal foram verdadeiros anjos comigo, assim, né? Porque eu, preocupada, aconteceu alguma coisa, vamos chamar a SAMU aqui, tá? Não se mexam, sei lá o quê, louca, assim, né? Aí, nisso, o cara que teve que me consolar, ao invés de eu consolar ele, que teve que me consolar, né? Porque eu me tremendo, eu quase chorando, assim, praticamente. Ele, não, moça, não se preocupe não aconteceu nada comigo. 2 pessoas na moto, elas caíram, porque você vê, o carro ficou desse jeito, né? A moto claramente caiu. E eles me acolhendo e tudo mais, aí chegou uma moça. Isso, o pessoal já estava em pé, já tinha levantado a moto, estava bem, né? Aí o pessoal, assim, da casa que estava bem na esquina, veio correndo, porque me viu chorando. Aí a moça, não, moça, por que você está chorando? Não se preocupe, não. Ele estava tudo bem, você está bem também, tudo bem. Aí eu, vou fazer uma prova. Aí nisso, a moça foi lá e fez assim, é a prova da OAB? Aí eu falei, vou fazer a prova da OAB. Assim, eu ia fazer, né, a prova da OAB. Eu ia, né? Aí ela fez, não, peraí, o meu sobrinho acabou de sair daqui de casa, ele tá na rua de trás. Ele vai buscar você vai fazer essa prova. Você deixa esse carro aí. Bacana. Foi. Aí nisso eu nem pensei muito, assim, eu só liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu bati o carro. Aí minha mãe, tudo bem, onde é que você tá? Tá vendo que era pra eu ir dirigindo? Aí eu, mãe, olha... Tô subindo no carro de um Eu tô estranho. subindo, é exatamente isso. Eu tô entregando minha chave pra uma moça aqui que tá nessa negócio. Ela mora nessa casa, ela tá com a chave no meu carro. Eu vou entrar no carro do sobrinho dela e eu vou até a prova. Pronto. Mamãe, como é que reagiu? Fui no O carro, susto. peguei o vadimeco, botei o vadimeco embaixo do braço assim e sentei no carro. Trêmula ainda? Eu já tava assim, Meu nervosa. Deus. Eu, tipo, meu Deus, o que tava acontecendo na minha vida. Isso eu atualizando todo mundo, falando pra minha família, falando pros meus amigos. Minha gente, não sei no que vai dar, mas assim, seja feita a vontade de Deus, né? Se der errado também, vamos perdoar, porque não tem a mínima condição. Aí cheguei lá,
Ainda fui contando, encontrei as amigas, ainda contei, todo mundo assim, absorto, tipo, o que tá acontecendo, querida? Oi? E eu, tipo, é exatamente isso que aconteceu. Mas aí, pronto, cheguei na prova, fiz a minha oraçãozinha. Conseguiu virar a página? Consegui virar a página. Assim, esqueceu o acidente? Passei com tranquilidade, assim, na segunda fase. Que maravilha. Mas eu acho que foi muito importante pra mim, sabe? Eu acho que às vezes a gente acha que... Por isso que eu disse, tudo na nossa vida tem um motivo. Hoje mesmo, quando eu fazer prova de concurso, eu falo, minha gente, eu tô preparada pra praticamente tudo. Porque aconteceu isso e dei certo. Então, assim, o que vier na minha frente, eu sei que tem uma razão, Boa. entendeu? Mas que não venha um acidente, não, pelo amor de Deus, não precisa né? não, tá bom, já gastou. O Mas crédito já de resto, eu fico tirando onda, que eu vou de carro, eu continuo indo de carro. Mas Boa. eu falo, se acontecer alguma coisa, para o carro no meio da rua, eu saio correndo. Entrega a chave, vamos embora. Entrega a chave e depois de Larissa, resolve. e nessa loucura de primeira, segunda fase, ansiedade? Como é que ficava, né? Muita gente vem aqui, eu tive que tomar remédio, fiz terapia, enfim, vários caminhos diferentes, né? Pra lidar com a ansiedade. Como foi? Eu acredito que não foi diferente, né? Não, Na questão de da jeito ansiedade, nenhum. atinge. Né? Eu tinha uma cobrança Infelizmente, muito atinge. grande, até por trabalhar com OAB, sabe? E falava, gente, eu preciso me dar bem, porque eu trabalho com isso. Meu Deus, que moral eu vou ter. Tinha essa autocobrança, né? E assim, eu tenho direito, né? Uma coisa é vida pessoal, outra coisa é vida profissional. As coisas são diferentes. Sem dúvida. Mas, obviamente, eu tinha essa cobrança, essa autocobrança. E, assim, no começo da faculdade, eu fui à terapia, eu comecei a ter mais esse processo de autoconhecimento. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu tinha muita clareza sobre escape, sobre essas premiações que eu comentei. Então, assim, eu tive ansiedade como qualquer pessoa normal, mas a ansiedade, ela também é um instrumento pra gente que impulsiona. A pessoa que não tem a ansiedade sem ser a crônica, né, a doença, mas é isso que impulsiona a gente pra ir além também. Então, é natural. Então, eu sofri muito, eu tive aquele negócio, mas eu sempre tentava calma. Né? Vamos voltar aqui aos eixos. Sempre tinha um controle da situação, né, ficava Larissa? tentando controlar a situação na medida do possível. Então, tinha dia aí que eu não conseguia render, porque eu via, aqui realmente não dá, não tem o que ser feito mais. Mas, no mais, eu sabia voltar aos eixos e retomar. Porque, assim, o que não dá é a gente ficar remoendo muitos e muitos dias. Procrastinando, né? Procrastinando. A maioria das vezes não é ansiedade, é procrastinação. Né? A pessoa fala cansada, mas é procrastinação. É não conseguir ter aquela constância, não querer ser firme. Porque se é só ansiedade, você para um dia, você respira, você se reconecta, você faz uma coisa que te faz bem. No geral, você consegue voltar. Algo além disso, aí você precisa ir no acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para ver se precisa de uma ajuda um pouco maior. E pelo que a gente percebe aqui, tanto na conversa com a doutora Larissa, é que você se preparou. Foram 3 meses. Não, nesses 3 meses eu vou, né, de fato, sei como vai acontecer, vou me programar. E lá no cursinho vocês também dão essa dica de começar, de preparar, porque é aquele negócio, é um estudo meio que preventivo, né? Você já vai prevenindo algumas coisas, alguns gatilhos antes de acontecer, né? Exatamente. Lá a gente tem 2 cursos, né? Tem o OAB Pro, que é personalizado, que ele é recomendado para você, que vai se preparar de longo prazo, assim, tipo 120 dias, 100 margem, dias, né? 90 dias, com margem até 60, no máximo, ele é útil. E aí, quem vai se preparar em 30 dias é um outro curso. Os 2 aprovam muito bem. Para mim, qual a diferença? Se você começa a se preparar com 90 dias, você tem mais margem de erro. Então, se acontecer alguma intercorrência, acontecer alguma coisa pessoal, você tem como correr. No 30 dias, você precisa realmente ser... Tiro curto, né? 100%. Né? Se acontecer alguma intercorrência... Fecha o olho. Fecha o olho e vamos viver. Entendeu? Porque eu tô mal. Quer dizer que um dia... Não, mas é só um dia, praticamente. 90 dias tem mais margem. Se acontecer alguma coisa, você consegue se dar 2 dias ali, depois você volta, entendeu? Então, por isso que eu recomendo. Se você é uma pessoa que é mais ansiosa, uma pessoa que tem já esse perfil, começa já com antecedência, que a sua margem é maior de erro. Então, qual o grande erro? A pessoa que é ansiosa é a mesma pessoa que quer se preparar em 30 dias. Não dá. Que é a pessoa que não sabe lidar sob pressão e se submete a isso. É uma tortura. Basicamente é uma tortura. Você quis se submeter a uma tortura, basicamente, né? Ô, Larissa, você já tem aí uma boa estrada aí no preparatório, né, com o Vilaça. Qual seria hoje, Larissa, dentre tantos fatores, qual é o que você diria assim pra gente? Lara e Tiago, olha, esse aqui é o que mais reprova o aluno. Qual seria, Larissa? Eu acho que são 2. Procrastinação e método. Muita gente compra zilhões de cursos. Não se mexe. Se você não se mexer, o curso não vai fazer por você. Exato. Inclusive, isso a gente é muito claro com os alunos. Se você não quer estudar, não compre o curso. Você está gastando seu dinheiro e jogando seu dinheiro no lixo. O nosso objetivo é que você estude.
Né, que você tenha um andamento. Então, hoje a gente mexeu na plataforma para ter lá todos os avanços, para você ter uma premiação, uma bonificação, um ranking, tudo para tentar estimular esse ambiente e você se mover. Mas as premiações não vão aparecer sozinhas. Precisa se mover para isso, né? E outra questão é o método. Então, às vezes a gente chega lá para um aluno, porque eu não gosto que vocês colocam para eu ver 2 matérias um dia, eu prefiro acabar toda de uma vez, depois ir para outra, aquele erro que a gente já comentou. E eu falo, olha, isso não é método. Se você viu todo no começo, quando chega no final, você não lembra de nada. Você não lembra de nada, você esqueceu completamente. Qual o método que é recomendado, que é o que a gente faz? É basicamente você vai esse viu, penal, trabalho. Você vai vendo, quando for na outra segunda-feira, você vai esse viu de novo. Então, você vai resgatar um pouco daquele conteúdo. Você vai mantendo sua mente sempre ativa nas mais diversas disciplinas, de modo que você vai conseguir realmente aumentar o seu rendimento. Então, acho que são basicamente essas 2 coisas. É a procrastinação, é o não estudar, e é a falta de método. Então, às vezes, a pessoa que estuda loucamente, mas não faz uma questão. Estuda loucamente, mas vai vendo uma matéria por vez. Estuda loucamente, mas dá errado. Um papo maravilhoso, né, Lara? Por isso que a gente se estende. Se a gente pudesse ficar aqui mais horas. Mas eu queria que você desse um recado, Lara, para os nossos queridos oabeiros e oabeiras que estão... Lara não, Larissa, perdão. Para os nossos queridos oabeiros e oabeiras que estão aí se preparando para esse exame de ordem, que é tão temido, né? Mas que a gente já aqui desmistificou muita coisa. Sim. O que é que você diria para eles se eles estivessem aqui olho no olho com a gente? E especialmente, Larissa, para aqueles que estão pensando em desistir porque só enxergam dificuldade. O que é que a gente poderia trazer de conforto para essas pessoas? O que eu realmente gosto de falar, basicamente, é que você precisa ter sonhos. Acho que ninguém existe nesse planeta sem sonhos. Muitos dos seus sonhos, os sonhos que você tanto almeja, eles vão ser atendidos, eles vão ser alcançados através dessa prova. Então, ela é um grande instrumento na sua vida que pode definitivamente mudar a sua trajetória. E esses sonhos normalmente envolvem pessoas. Então, eu tenho algumas fotos até que eu trouxe aqui de pessoas, né? Familiares, pessoas que torcem por você, pessoas que vão comemorar contigo lá, quando chegar a sua vez de você conseguir alcançar esse objetivo. Eu sei que depois de uma reprovação, porque eu já acompanhei vários reprovados também, né? A gente não anula pelos nossos mais de 37 mil aprovados os reprovados que existiram, eles existiram. Mas tudo vai te levar àquele momento. Então, usa uma autoanálise, pensa o que você errou, o que você pode melhorar. Procure pessoas para poder estar com você dentro dessa trajetória. No meu caso, aqui foram minhas amigas da faculdade, né? Que me acompanharam ali nos perrengues, nas lutas. Vê a tua família, vê como ele vai... Imagina, faz exercício. Eu fazia muito isso. Eu pensava, nossa, quando eu passar, vai ser tão bom. Às vezes eu chorava, pensando no dia da minha aprovação. Eu fiz isso no 1000 do Enem também, sabe? Eu sou uma pessoa que sonha. A pessoa que sonha é a pessoa que consegue. Então, às vezes, a gente pensa tanto no momento ruim. E se eu reprovar? E se eu reprovar? E se você passar? Se você passar? Né? E se você passar? Tenta pensar mais no e se passar. O que vai acontecer na sua vida. Os familiares também. Acho que vai ter a foto da minha avózinha aí, que é uma mulher de muita fé, que vive rezando por mim. Ela é um grande motivo, sabe? Ela sonha comigo, ela sonha por mim. Então, pense nessas pessoas, pense em você, pense nos sonhos que você ainda pretende alcançar e que vão ser alcançados através também do exame de ordem. É só um caminho, é só um meio. E assim, quando você passar, não vai importar as vezes que você foi reprovado. Isso é completamente anulado. Veja as coisas que aconteceram de ruim na sua vida. Hoje você olha para trás e você nem lembra, você lembra das coisas boas. Você não lembra da nota ruim que você tirou na faculdade, você não lembra da nota ruim que você tirou no colégio, você sofreu horrores. Você lembra que você passou, você lembra que passou pela faculdade, você lembra que você passou pelo colégio. Então é isso que no futuro vai fazer a diferença. É muito pior você no futuro estar se remoendo por ter desistido do que simplesmente ter reprovado algumas vezes. Então, a questão é essa, fé, resiliência, sonho. Então, sonhem muito, pensem nessas pessoas aí que estão atrás de você, estão por você e siga resiliente. Que sua hora vai dar certo. E pare de ser acumulador de material também. Boa, Larissa. Muito bom. Gratidão por você ter vindo aqui, Que ter troca. dado a graça da sua presença, especialmente as suas Agradeço lições, o convite. né? Desejo sucesso ainda mais para o Vilaça Curso. Manda um abraço para o nosso querido Vilaça. Perfeito. E as portas do Alberescast estão sempre abertas aqui para E aí, vocês, se tá você bom? vai ser aprovado ainda, você vai estar nesse caminho, você pode adquirir o curso online, caso você goste de
videoaulas e usar a plataforma de questões. Ou, se você é a pessoa do livro, adquirir aqui, ó, lá na editora Ridel, tá? Lá no site da Ridel a gente tem esse livro, em que você vai ter tabelas, resumos e tudo para conseguir ser aprovado no exame de ordem. E Lara, vamos para o nosso fechamento aqui, nos despedirmos Vamos. dos nossos abelhos e Já abelhas vamos queridas, nos né? despedir, né? Com essa história incrível, com muitas trocas que fazem a gente relembrar nosso momento OABeiro também, né? Aquele momento de estudo. Muito gostoso essa troca. Então, nos vemos no próximo episódio do OABeiros Cast aqui no YouTube e agora na TV. Então, a gente tá muito chique. TV tá Mais. achando, TV Mais. Rio Grande do Sul também. Estamos aí, aparentemente, né? Vamos expandir isso também. Com certeza. Futuro. Então, próximo episódio, Ângelo e Dr. Tiago estarão aqui novamente com vocês. E é isso. Vamos nos despedir e comer aqui uma Coxinha, Loucos por Coxinha. Melhor do Marcel. É isso, gente. Fica aqui o nosso agradecimento a vocês por estar aqui conosco, compartilhando e vivenciando histórias maravilhosas. Um beijo, um abraço grande, professor Tiago. A gente aguarda você no próximo episódio, viu? Estamos aí aguardando. Na próxima segunda estaremos todos juntos. Um forte abraço. Tchau, tchau.